Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 25, 14. Salmo 25, 14 é o primeiro texto que eu quero ler hoje. Nós vamos ler outros textos, outras histórias. Deu bom? Outros, abriram a Bíblia, irmão? Viu que a conexão aqui deu o tempo certinho. Salmos 25, 14. Se a galera da projeção quiser abrir também, a gente aceita. Só se vocês quiserem. Se não for incomodar demais. Isso. Salmo 25, 14 diz assim, ó: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Só esse versículo. Essa é a versão NVI. E aí, a versão NVI tem essa tradução: o Senhor confia os seus segredos. Mas dá para você entender o contexto. Você confia um segredo para quem você não tem intimidade? Você chega para um estranho na rua e fala assim: vem cá, te contar um segredo. Você já fez essa maluquice? Acho que não, né? Quando você conta um segredo, normalmente é para um grande amigo, é para alguém que você tem intimidade. A versão Almeida, revista e atualizada, desse mesmo texto, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então é um texto que fala sobre intimidade, porque quem revela segredo, revela alguém que é íntimo. Esse texto mostra para mim algumas coisas. Ele mostra que é possível ter intimidade com Deus. É importante a gente dizer isso, porque algumas pessoas, elas, por algum motivo, passaram a acreditar que Deus é um Deus muito distante. Venderam a ideia do velhinho de cabelo branco, sentado num trono distante, que quando você faz uma coisa de errado, ele joga um raio em você. Esse aí não é Deus, esse é o tal do Zeus. Muda uma letra, mas muda tudo no contexto. Esse velhinho branco que joga raio nos outros, não é o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus amoroso, é um Deus que se aproxima de nós, é um Deus que busca relacionamento e intimidade. Esse texto deixa isso claro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso a lugares que você nunca teve antes? A intimidade vai te possibilitar isso. E eu vou te fazer entender. Se você for íntimo de Deus, você vai ter acesso a lugares que você nunca teve. Você vai ter acesso a eventos que você nunca teria tido antes. Primeira coisa, você pode ter acesso a milagres. Não é bom ter acesso a milagres? Quem, de repente, aí gostaria, né? Só se você gostaria de ver milagres. Alguém gostaria de ter acesso a milagres? Não, alguém doente na sua casa, né? Alguém precisando de um milagre. Acho que todo mundo, né, irmão? Acesso aos milagres. Mas todo mundo tem acesso a milagres? É uma coisa que a gente vê acontecendo constantemente? Mas a gente poderia ter acesso. A gente poderia ter acesso ao discernimento. Discernimento é uma das coisas mais importantes. O discernimento espiritual, ele te livra de enrascadas. Já viu aquela pessoa que ela fala: eu não vou ali porque Deus está falando comigo para eu não ir. Esse negócio não está certo. Ou tem alguma coisa meio nebulosa e a pessoa consegue discernir. Conhece uma nova pessoa e fala: opa, essa pessoa aí não é o que Deus tem para mim. Discernimento espiritual. Você pode ter acesso ao discernimento. Mas, de novo, infelizmente, nem todo mundo tem acesso ao discernimento. Você pode ter acesso à sabedoria. Se você for íntimo de Deus, você pode ter acesso à sabedoria. Irmão, ser íntimo de Deus pode te dar acesso para você receber força do Senhor na fonte, se abastecer em Deus, se tornar mais forte e vencer batalhas. Às vezes a gente está no meio de uma luta e tudo que a gente precisa é de força para conseguir lutar aquela luta. E tem algumas batalhas que são difíceis. Às vezes é um problema de saúde com alguém dentro da sua casa que está bagunçando todo o ambiente familiar, está trazendo até briga, no final das contas, porque está todo mundo estressado. É uma batalha. E você pode receber força do Senhor. Você pode ter acesso à certeza da salvação. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está ouvindo isso agora e que não tem certeza da salvação. Não, pastor, mas a maioria aqui, todo mundo serve a Jesus. A maioria tem frequentado a igreja. Mas infelizmente nem todos ainda têm certeza da salvação. E isso é uma coisa pessoal, irmão, que você não precisa
fingir para ninguém que você tem certeza da salvação. Eu já vi muita gente fingindo. Às vezes a gente faz a pergunta aqui: quem tem certeza da salvação? Aí todo mundo levanta a mão. Aí quem não tem certeza está aqui assim: ai meu Deus, então também tenho certeza. Só que não tem. Você pode ter acesso à certeza da salvação. Você pode ter acesso às mais profundas e lindas experiências espirituais. Você pode viver coisas incríveis. Tem gente que acha que as experiências espirituais são narradas apenas nas páginas da Bíblia. Algumas pessoas acreditam que as experiências espirituais, elas acontecem só na vida de pastores, de líderes. Mas você precisa ter experiências espirituais. Precisa. Não dá para você ser um cristão, você passar a sua vida inteira dizendo que está servindo a Cristo e você não ter experiências espirituais. Você ficar ouvindo a história dos outros. Também não dá para você ter só uma experiência e deixar a tua vida passar e depois contar: não, eu lembro, quando eu tinha 32 anos de idade, ou naquela época, eu tive uma experiência com Deus. Só que hoje a pessoa está com 70 anos e nunca mais teve uma experiência. Então tem alguma coisa de errado. A vida com Jesus, ela é uma vida que vai nos mostrar sempre o lado espiritual de tudo. E você tem que ter experiências espirituais com o Senhor. Claro que tem que ter. Então, eu separei para a gente um vídeo. Nesse vídeo, foi uma coisa que aconteceu ontem, eu nem ia passar, mas retratou tão bem para mim, níveis de pessoas. O vídeo está no ponto aí, para a gente passar? Tá? Coloca para a gente aí. O vídeo que vai ser passado para vocês, eu vou até ficar aqui para não atrapalhar. Olha só, isso aí foi um jogo do Flamengo. O jogador do Sampaio Correia, e ele começou a funcionar. Uma cena realmente forte. Alguns jogadores, observam bem, alguns jogadores, ela está tendo promoção lá. Tem gente que chegou hoje chamando ajuda. Tem gente que está ali, está lavando a camisa, fala assim: será que ele precisa de água? Fecha lá, ele está estourando. Mas de repente chegou um camarada aqui, ó. Ele ajoelhou e começou a orar. Ele ajoelhou e começou a orar, e de repente chegou um outro, ajoelhou também, começou a orar. Chega ali no meio, primeiro chegou o cara, depois chegou o Pedro também, ajoelhou ali, ó. Isso aconteceu, levou a Correia, e a gente precisa continuar orando para que ele fique bem. Mas por que eu passei esse vídeo aí? Algo que aconteceu ontem, num evento normal, podia acontecer aqui agora com a gente. Só que observa como tem diferentes pessoas, diferentes maneiras de agir. Tem gente que fica com medo, assustado. Meu Deus, o que é isso? Eu lembro que um CDR aqui, teve uma manifestação de um demônio. E, irmão, parecia que a gente estava vivendo uma coisa que, uau, isso, meu Deus, o que é isso? Muita gente assustada. Tem gente que se assusta. Tem gente que só olha. Tem gente que abana a camisa para tentar ajudar, né? Não, daqui, Senhor, vai lá, Senhor. Tem gente que corre para chamar o pastor. E tem gente que age. Tem gente que vai lá e age. Quem é você nessa história, irmão? Quem tem intimidade com Deus tem acesso à autoridade espiritual. Olha como é que isso é forte, como é que isso é poderoso. Isso em muitos cenários, tá? Eu falei de uma pessoa que endemoniou, mas imagina aí, no seu trabalho, acontece uma cena como aquela, alguém está passando mal. O que você vai fazer nessa hora? Como é que você vai se comportar? Porque as pessoas estão olhando para você e elas esperam que o cristão, o servo de Deus, as pessoas esperam que ele tenha uma postura diferente. Mas se você se assusta com a história, a pessoa vai falar: bom, então tudo que essa pessoa disse para mim é mentira. Porque ela tem falado de um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que restaura, mas na hora que aconteceu um problema, essa pessoa recuou. Irmão, deixa eu falar para vocês um segredinho, né? Já que somos íntimos, vou contar um segredo. Muitas vezes na minha vida eu tive medo. Eu recuei em muitas histórias. Muitas coisas que era para eu ter vivido com Deus, eu recuei. Eu tive medo. Já compartilhei com a classe de escola bíblica, já compartilhei com a juventude algumas vezes, mas eu nunca contei essa história aqui, nessa igreja. Contei até em outra igreja já.
Então, cadê o Lacerda ali? O Lacerda já ouviu essa história, ele conta essa história de cor, ele conta do jeitinho dele, né? Mas olha só, o que eu vivi na outra igreja que eu era. Eu frequentava a igreja e tinha um rapaz lá que ele era cego. Cego. Olha só como é que as coisas são, irmãos. Um belo dia, eu estava na igreja, e sabe aquele culto que o negócio é diferente? E eu sentia assim dentro de mim, vai lá, ora por ele que ele vai ser curado. Irmão, vamos ser sinceros, tem um cego. Não é uma dor de cabeça, para você orar e no dia seguinte o cara falar, tá com dor de cabeça? Não, passou. Tá? Claro, irmão, orei. É alguém cego, e Deus está falando, vai lá e ora. Eu não orei. Aquele dia eu fiquei travado, eu falei, não, da minha cabeça, não vou fazer, vai que não acontece nada, vou gerar uma expectativa no cara. Eu pensei tudo, porque para justificar a minha vergonha, eu comecei a justificar para mim mesmo o seguinte, não, eu não vou porque eu não quero gerar nele um constrangimento. E aí eu não fui. Terminou o culto, fui para a casa de um irmão, né, amigo meu lá, a gente sempre conversava depois do culto, das coisas e tal, e aí ele veio para mim, nessa época eu não era pastor ainda, mas ele já me chamava de pastor, e aí ele falou assim, pastor, preciso te confessar um pecado, e eu estou muito mal com isso. Falei, pode falar, irmão, afinal de contas estou aqui, tinha acabado de desobedecer a Deus, mas eu estava ali, né, brabo, e ele chorou, e ele falou o seguinte, hoje eu fui covarde, porque Deus me pediu para orar pelo Alexandre, que era o cego, e eu não tive coragem. Ele me contou chorando, eu falei assim, meu irmão, quer dizer, a minha lágrima acho que falou primeiro que eu, porque na hora eu chorei também. Falei, então, Deus falou a mesma coisa comigo. Era para esse cara sair curado daqui hoje, a gente foi covarde. Choramos, mas a gente se encheu de uma falsa coragem, que no próximo culto a gente encontrar ele, a gente orar e ele enxergar. E aí sabe o que aconteceu? Ele não voltou na igreja, o Alexandre não voltou na igreja. Sabe, ninguém sabia onde ele morava. Ninguém conhecia a história dele. Até aí tudo bem. Eu tinha uma locadora de DVD. Passou um tempo. Estou eu na minha locadora e entra o Alexandre com a noiva. E eles vêm para alugar um filme. Ele não estava enxergando completamente, mas ele estava enxergando alguma coisa, ele já conseguia ver um filme. E aí, na hora, o que veio no meu coração? Né? A gente vai ler na Bíblia, eu falei assim, tá igual aquele homem, ele está vendo homens como árvores, então tem que orar de novo, porque ele vai ser curado. Só que ele ficou lá escolhendo o filme, e eu fiquei assim, atrás do balcão, vou orar, vou chamar para orar, vou fazer, vou acontecer. E aí sabe o que eu fiz? Nada. Porque quem não tem coragem, não tem coragem, irmão. O que estava faltando para mim era outra coisa. Era mais intimidade com Deus. E aí, colocou os filmes, né? Levaram os filmes. Alguém entregou o filme. O cadastro não estava no nome dele. E, enfim, sabe aquela coisa de que, de novo, passou. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque vocês podem estar cometendo erros como eu cometi. Pode ser que vocês estejam cometendo erros assim, acreditando que essas coisas não são para ser vividas por vocês, acreditando que quando Deus coloca no teu coração, você está dentro de um ônibus, você está na fila de alguma coisa, de um supermercado, e Deus manda você falar com alguém, você fala, não, isso não é comigo, é coisa da minha cabeça, meu Deus do céu, não vou, não vou, sai pensamento esquisito, não vou falar com ninguém. Se você busca intimidade com Deus, você vai ter acesso ao milagre, ao extraordinário. Jesus vai te levar a viver coisas incríveis. Você precisa entender isso. E está pronto para isso. Está pronto. Irmão, como a vida da gente, ela é cheia de surpresas. Você não sabe o que vai acontecer, quem você vai encontrar daqui a 10 minutos. Quem é que vai passar na tua vida. Você não tem ideia de como você vai prever isso. A verdade é que as coisas acontecem, e se você é íntimo de Deus, você sabe como resolver cada uma dessas coisas. Talvez a sua família estivesse toda aos pés do Senhor, se você entendesse o que eu estou falando. Talvez todos os seus amigos estivessem aos pés do Senhor, se você entendesse o que eu estou falando. Quando você parar de pensar que tudo é evento, que tudo é um compromisso na igreja, que tudo é obrigação do ministério. Eu tenho que trabalhar porque me pediram, eu tenho que ficar no apoio. Eu estou na escala, então eu vou.
A hora que você deixar esse pensamento de lado e entender o que é ser íntimo de Deus, você vai viver coisas extraordinárias. Intimidade com Deus. É por isso que o tema da mensagem é esse que está ali, onde só os íntimos entram. Há lugares, e nem sempre esses lugares, esses locais são geográficos, tá? Mas há lugares que só os íntimos têm acesso. Quem não tem intimidade com Deus não vai acessar. Para você entender melhor, deixa eu ilustrar aqui. Vamos pensar na nossa vida normal aqui do dia a dia. Tem lugares que você pode entrar e tem lugares que você não pode entrar. Você não tem autorização. Exemplo, tem lá, você está no Bob's, no McDonald's, no sei lá onde, e tem uma salinha, uma portinha escrita assim, acesso restrito aos funcionários. Você pode entrar? Não. Você não tem permissão para entrar ali, você não tem acesso. Tem lugares como um fórum. Você vai no fórum, vai ter vários lugares que você não pode entrar, porque você não tem acesso. De repente você está fazendo uma caminhada, fazendo uma trilha, e você fala, estou sabendo que tem uma cachoeira ali muito boa. Só que você se depara com uma cerca, essa cerca tem lá uma propriedade particular, não ultrapasse. E se você ultrapassar, você pode comprar um problema desnecessário, porque pode ter um cara com uma espingarda do outro lado. Você não pode entrar, porque você não tem permissão. Tem lugares que você não tem permissão, tem lugares que não são fáceis de você acessar. Então, olha só, o reino de Deus, ele funciona da mesma maneira. Tem lugares que algumas pessoas podem entrar e outras pessoas não podem entrar. Por que isso acontece? Por que tem gente que pode acessar alguns lugares, acessar milagres, e tem outras pessoas que não podem? Será que é porque Deus ama a algumas pessoas mais do que a outras? Deus tem favoritos? Será que é isso a resposta? Deus escolheu aqui 2 ou 3, ele fala, esses aqui eu amo mais, e como eu amo mais, eu vou dar acesso para eles a coisas. Não, né? Deus não tem essa diferenciação. O que faz essa diferença? É a maneira como nós nos comportamos enquanto andamos com Jesus. Tem pessoas que andam ao lado de Jesus, tem pessoas que andam perto de Jesus, tem pessoas que até caminham na mesma direção de Jesus, e tem pessoas que estão observando Jesus e que se consideram parte de tudo. Então tem vários níveis. Aqueles que estão aqui, juntinho de Jesus na caminhada, esses têm acesso a todas essas coisas. E a Bíblia prova isso. Eu quero dar para vocês alguns exemplos bíblicos, e você vai perceber que algumas pessoas acessaram lugares que outros não acessaram. Algumas pessoas viveram coisas extraordinárias e os outros não viveram. E você pode ser uma pessoa que pode viver coisas extraordinárias. Ou pode continuar. Pastor, eu gosto desse jeito aqui, não quero nada espiritual, não quero nada na minha vida. Sinceramente, eu não sei qual é o sentido disso, porque se servimos a Deus e acreditamos que vamos para o céu, se você não quiser viver experiências espirituais com Deus, tem alguma coisa de esquisito aí nessa história. Primeira dupla aqui da nossa história, Enoque e Elias. Já ouviram falar em Enoque e em Elias? Vamos ler 2 textos então. Hebreus 11, 5. Coloca para a gente. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Se vocês estiverem conversando, eu espero que seja o computador, o cabo, qualquer coisa, tá? Todo mundo está fazendo assim, que se for conversa, irmão, eu arranco vocês daí em 2 segundos. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Agora coloca 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver aqui um pouco sobre Elias. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, meu Deus, puxado por cavalos de fogo. Olha o cenário. Que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Só um parênteses aqui, porque
pessoal gosta de falar que Elias foi levado numa carruagem de fogo. Não foi. Foi no redemoinho. A carruagem de fogo só veio para, né? Então, quando você... Tem até algumas músicas aí que cantam, né? Foi levado na carruagem de fogo, mas esquece a carruagem de fogo. Ele foi levado ao céu. Olha o que a gente acabou de ler na Bíblia. 2 homens que não experimentaram a morte física. Eles simplesmente foram levados para o céu. Caramba! Irmão, imagina que experiência é essa. Você ter a experiência que mais ninguém teve até agora. É você viver aquilo que não dá nem para explicar. Só dá para viver e falar, não, eu só sei porque eu vivi. Mas eu não consigo te explicar. Como é que você explica que você está andando com Deus e de repente Deus fala, vem para cá, vem ficar comigo, e te leva? Como é que você explica para alguém como é que foi esse processo? Porque nós que somos cristãos, a gente sabe, a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 53, diz que aquilo que é corruptível, esse corpo corruptível, ele tem que ser revestido da incorruptibilidade. Palavras tão lindas, né? Olha lá, está até ali, ó. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Então a gente sabe que tem um processo para você poder acessar o reino espiritual. E é mais fácil da gente entender. Morri, a alma que está aqui dentro, que a gente imagina a alma tipo um fantasminha, e não vem me julgar, porque você também imagina um fantasminha. A gente imagina que essa alma, então, vai ter o acesso. Não é mais fácil pensar assim? Mas com Enoque e com Elias, esses 2 homens, eles estavam vivos em um corpo corruptível e de repente eles experimentaram todo esse processo. E eles podem explicar o que até agora ninguém pôde. Até agora. Porque a Bíblia também diz que vai chegar um momento que Jesus vai voltar. Amém? A gente está aguardando por isso, né, irmãos? A volta de Jesus. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque vai chegar um dia, de acordo com a Bíblia, que muitos viverão o que Enoque e Elias viveram. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ai, irmãos, eu vou confessar que eu queria ser desse grupo. Eu não sei se é voar, mas o texto fala que é encontrar com o Senhor nos ares. Eu queria ser desse grupo aqui. Eu queria poder chegar junto de Enoque, de Elias na eternidade e falar, irmão, eu estou ligado o que tu passou, irmão, é muito brabo isso. Eu queria muito, irmãos, e eu não sei se é assim, é Deus que vai decidir, mas eu quero dizer para você que experiências assim só estão reservadas para quem estiver com Cristo, quem for íntimo de Deus. Irmão, não tem jeito de você dizer que está com Cristo se você não é íntimo dele. Não tem jeito. Quando você... É possível um casal, porque a Bíblia diz que Jesus é o marido, a noiva é a igreja. É possível um casal, sem intimidade nenhuma, ser chamado de casal? Um vive no Brasil, o outro vive em Angola. E eles não se veem, não se falam, não se importam um com o outro. Isso é possível? É necessário intimidade para que um casamento seja ali consolidado. E o relacionamento da igreja com Deus tem que ser assim. Tem que ser íntimo, pessoal. E é por isso, irmãos, que a gente precisa se preparar, porque a intimidade com Deus vai levar a gente a viver coisas que ninguém mais vai viver. Se não te empolga ser arrebatado nos ares e se encontrar com Jesus, meu Deus do céu. Segundo exemplo, Moisés. Moisés teve acesso, sabe ao quê? À glória do Senhor. Êxodo 33, a partir do 18. Êxodo 33, a partir do 18. Olha o que ele está dizendo ali. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Ele queria ter acesso à glória de Deus, só isso. Ele botou na cabeça e falou assim, ninguém viu a tua glória não?
estou a fim de ver a tua glória, Senhor. Ele botou isso na cabeça e ele foi pedir isso para Deus. E a história continua. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Olha o que Deus está falando. O que você me pediu é difícil, porque a tua natureza nem aguenta isso. Mas gostei do teu pedido. Vou te mostrar a minha glória. Eu não posso te mostrar a minha face, mas você pode ver a minha glória. Eu vou passar e você vai me ver. Depois eu vou tirar a mão, você vai me ver que eu passei ali, você vai me ver ali de costas. Irmão, como é que foi essa experiência? Imagina você ter uma experiência dessa com Deus. Imagina você ter a ousadia que Moisés teve de chegar para Deus e falar: Senhor, o que eu quero é ver o Senhor mais de perto. Imagina Deus te ouvir e atender o teu pedido e você viver uma experiência como essa. É tão linda essa história que a Bíblia mostra que enquanto Moisés vivia isso, o povo estava lá de longe. Viu vários milagres, o povo de Israel viu vários milagres. Viu as maravilhas feitas no Egito, as pragas, viu o mar se abrindo, viu os cavaleiros de Faraó se afogarem, como diz a música do Fernandinho, viu? Eu já vejo os relâmpagos, a trombeta. Eles viram muitas coisas. O monte fumegava. A descrição bíblica é de que tinha uma nuvem, tinha raios, sabe, tremia a terra enquanto a presença de Deus estava naquele monte. O povo viu tudo isso, isso é maravilhoso demais. Mas Moisés não viu só as maravilhas, Moisés viu o Deus das maravilhas. Meu Deus, irmãos, meu Deus, quantas maravilhas a gente já viu aqui dentro da igreja. Mas a pergunta é: quem viu o Deus das maravilhas? O Deus das maravilhas é algo muito maior, é algo muito melhor. Israel estava lá no pé do monte esperando, porque Moisés subiu, eles estavam lá no pé do monte caladinho. Enquanto isso, Moisés subia no monte e falava com Deus como quem fala com um amigo. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É você ter experiência com Deus de uma forma que muitos ainda não entenderam. Eu não estou falando aqui, irmãos, da gente ser protocolar. Eu não estou falando aqui, irmão, da gente simplesmente seguir a cartilha, o beabá. Eu aprendi, pastor, como orar. Então eu fecho os meus olhinhos, coloco a mãozinha assim e digo: Papai do céu, muito obrigado pela mamãe, pelo papai. A gente repete, a gente fica adulto e repete a mesma coisa que a gente aprendeu quando era criança. A fechar o olhinho e falar com o papai do céu. Antes de dormir eu vou fechar o meu olhinho e vou falar com o papai do céu. Mas não é sobre repetições de palavras. Não é sobre você simplesmente, é sobre você acessar um lugar que está reservado para quem é íntimo. Acessar a presença de Deus, irmão. Moisés fez isso. Ele acessou a glória de Deus. E aí o legal é que, enquanto você vê o milagre e se impressiona, quando você vê o próprio Deus e você tem intimidade com Ele, você é transformado, é diferente. Não era o mesmo Moisés. O Moisés lá de trás, o cara impulsivo, que matou lá o egípcio, enterrou lá na areia, aquele cara que sabe, errou muito, foi para o deserto, ficou lá mais 40 anos e tal, agora é um cara transformado, é um cara que teve experiências com Deus, é um cara que viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, é o cara que subiu na montanha e foi falar com Deus, é o cara, irmão, que viu a glória de Deus. Esse homem não é mais o mesmo, porque estar próximo de Deus te transforma. E está aqui o motivo, porque ainda tem muita gente que peca. Quando você entende o que realmente é belo, profundo, perfeito, quando você vê mesmo a glória de Deus, o pecado deixa de fazer sentido. Esse é o motivo porque tem tanta gente ainda pecando. Mas por que a gente explica? Eu vejo muitos pastores em crise, líderes. Por que a gente fala e o pessoal não entende, o pessoal continua fazendo errado?
Por um motivo muito simples: eles não viram a glória de Deus. Porque na hora que você vê a glória de Deus, irmão, não dá mais para você desejar o pecado no lugar de Deus. Não dá mais para fazer essa troca. Você troca a igreja por uma noite de prazer, você troca. Você pensa, ir na igreja é bom, mas eu estou cheio de desejo. Mas quando você vê a glória de Deus, quando você está com a presença do Senhor do teu lado, aí você não tem mais essa troca, não é mais uma troca possível. Sabe, se todos os casais de namorados compreendessem que Deus, Ele caminha ao nosso lado, e que quando eles sentam naquele sofá, pegam aquele edredom para assistir aquele filme da Netflix, Jesus está ali com eles. Se eles entendessem isso, eles não iam pecar e fazer o que não devia antes de se casar. Sabe, se a gente, o gastador compulsivo, sabe aquela pessoa que sai gastando, se ela entendesse que Jesus está com ele, está com ela, aonde estiver, e na hora que a pessoa vai gastar o dinheiro, Jesus está ali do lado, essa pessoa não gastaria como gasta. Se o glutão entendesse, e antes dele comer aquele prato de comida gigante, estou com fome, se o glutão entendesse isso, ele não pecaria com um pecado que muita gente nem fala na igreja que é pecado, porque a gente romantizou, ele come muito, é um glutão, é um pecador, e precisa se arrepender, sabe, irmão, a gente olha tantos e tantos exemplos. Se você entendesse que Jesus está ali dentro da tua casa, junto com a tua família, você agiria melhor dentro de casa, você seria um marido melhor, porque enquanto você grita com a tua mulher, Jesus está ali. Se você percebesse a presença dele, você seria transformado, e Moisés foi transformado, porque ele tinha intimidade com Deus. Terceiro exemplo nosso, é um trio, Pedro, Tiago e João, e nesse dia eles não estavam no barquinho, Pedro, Tiago e João, nesse dia aqui, eles estavam em um monte, e Mateus capítulo 17, a partir do primeiro versículo, conta essa história para a gente. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Já pensou Jesus te convidar em particular? Versículo 2, ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Irmão, que experiência incrível. Aqueles homens estavam caminhando com um homem, Jesus, na forma humana. Jesus fez milagres, Jesus falou coisas maravilhosas, o coração deles creu, mas a prova de que esse homem é Deus, a prova, sabe aquela coisa assim, isso aqui é uma prova real, esse é o meu filho, a voz veio do céu, o rosto dele se transfigurou, e essa experiência não foi a multidão que viu. A multidão seguia Jesus, a multidão, como disse Jesus lá, às vezes só queria o pão que ele multiplicou. Então a multidão às vezes queria só o milagre. Então não foi a multidão que viu isso. Não foram os 70, lembra? Ou na NVI são 72, enfim, 70, 72. Não é aquele grupo de primeiros seguidores de Jesus que foi chamado para pregar, que Jesus comissionou e falou: vão de 2 em 2 e preguem o evangelho. Nós não estamos falando dos 12, porque Jesus tinha 12 discípulos próximos, mas essa experiência também não foi destinada aos 12, mas tinham 3 que ele chamou em particular, e ele falou: vocês vão ver uma coisa que os outros não viram. Irmão, pode ser eu e você, pastor, mas eu sou tão simples. Mas não tinha ninguém mais simples do que Pedro, Tiago e João, não tinha ninguém mais simples. Se Mateus estivesse nesse grupo, Mateus já era um publicano, já alguém que provavelmente tinha um pouco mais até de instrução. Se Judas estivesse nesse grupo, um cara também mais versado ali, o tesoureiro do grupo, mas ele escolheu os simples dos simples. Pedro, Tiago e João, vem cá.
eu e você, por mais simples que sejamos, a gente pode viver uma intimidade com Deus tamanha, que Ele se revele para nós de uma forma que mais ninguém viu. Eles tiveram acesso a essa revelação. Esse é o resultado da intimidade, ver aquilo que ninguém mais viu, poder falar de coisas que só você viveu. E aí a gente percebe que Jesus, ele vai se revelar em níveis diferentes, para quem tem uma proximidade diferente. De novo, aquela história que eu falei. Se você está próximo de Deus, Ele se revela de uma forma a você. É por isso que algumas pessoas entendem muito bem o que Jesus está falando, o que está sendo orientado na igreja. Quantas vezes a gente já viu o pastor Davidson trazer para a gente aqui um desafio, irmão? O pastor tem falado com a gente aí esse tempo todo, irmãos, está na hora da nossa igreja entender que nós agora vamos caminhar em célula. A pergunta é simples: todo mundo está numa célula? Eu sei que a resposta é não, irmão, não precisa nem se entregar, que quando a pessoa faz assim, não precisa. Não é para te envergonhar, irmão, é para te fazer pensar. Tem gente que ainda não entendeu a visão, porque essa visão, esse direcionamento é espiritual. Quando Deus fala no coração do nosso líder, e Ele traz algo para a gente, uma direção, a gente tem que obedecer e falar: eu quero estar junto, eu não quero estar lá longe, eu quero estar perto desse negócio que está acontecendo. Mas a explicação é essa: tem gente que está longe, tem gente que está longe de Deus, está longe de Jesus, então não entende coisas simples. Tem gente que você explica o que é pecado, por que você precisa parar com isso, por que você precisa lutar, sabe? Por que você precisa resistir, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida? Por que você precisa fazer a tua parte? Tem gente que não entende. Tem gente que fala: não, é porque o pecado... Eu sei que o pecado habita em mim, pastor. Tem gente que cita até a Bíblia, né? O próprio apóstolo Paulo falou isso. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal eu acabo fazendo. Eu sou como Paulo. Você é como Paulo? Vai pregar o evangelho igual ele pregou, então. Vai viver uma vida igual ele viveu. Só quer ser igual Paulo na hora de explicar o pecado. Irmãos, a gente precisa entender que quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais a gente vai entender a revelação do Senhor. Mais a gente vai aceitar as palavras do Senhor na nossa vida. Conselho, só para a gente pular para o próximo exemplo: deixa a sua religiosidade de lado. E eu sei que a tua primeira resposta é dizer o seguinte: eu não sou religioso, pastor. Amém. Amém, você está dizendo que não é? Mas eu percebo que Jesus, ele a cada dia me limpa mais e mais de muita religiosidade. Ele vai me limpando. Porque quando eu olho para o Douglas lá de trás, eu falo assim: meu Deus, eu era extremamente religioso com algumas coisas. E ser religioso, nesse sentido do termo, é você se importar com coisas pelo propósito errado. Então eu era religioso julgando outras pessoas. É uma das formas de ser religioso. Não compreendendo o coração das pessoas, sabe? Sempre pronto para tirar uma pedra e dizer: então esse aí não quer Deus. Irmãos, você precisa se despir da sua religiosidade, porque amanhã ou depois o problema pode bater na tua porta. Então você que rejeitou alguém, lembre-se, amanhã pode ser você o rejeitado. Como é que você vai agir? Íntimos de Deus caminham para perto de Jesus e deixam a religiosidade de lado. Quarto exemplo, de novo, é com a nossa trinca aqui, o nosso trio, Pedro, Tiago e João. Voltaram aqui, só que dessa vez eu quero mostrar um dia que eles tiveram acesso ao milagre. De novo, eles não estavam no barquinho. Porque quando eles estavam no barquinho, eles estavam com mais gente, né? E aí, eu quero falar aqui de um momento que eles tiveram experiência ali pessoal. Marcos 5, a partir do 37. Marcos 5, 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entrou onde se encontrava a criança.
tomou a criança pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Irmãos, eles tiveram acesso aqui ao milagre. O que os olhos deles viram foi a morte ser vencida naquele quarto. Jairo, o chefe da sinagoga, estava com a sua filha muito doente, e aquele homem, que era um religioso, resolveu deixar de lado toda a picuinha que os religiosos já estavam tendo com Jesus, e ele falou: eu vou atrás desse homem, porque agora é a minha filha, agora não dá mais para eu ficar nessa história de religiosidade, eu vou atrás desse homem, vou pedir a ajuda de Jesus. No meio do caminho, Jesus concorda de ir com ele na casa dele, mas no meio do caminho uma mulher para ele, a mulher do fluxo de sangue. E eu imagino o desespero de Jairo, sabendo que a filha está doente, que a esperança dele é Jesus chegar lá, e Jesus para e fica: quem me tocou? Quem me tocou? E eu imagino o desespero no coração de Jairo. Mas a faca no coração de Jairo vem quando alguém fala assim: ó, já foi, já era. Mas Jesus continua a caminhada. Porque o que os homens dizem é diferente do que Deus sabe. E quem dá a palavra final é o Senhor. Jesus chega naquela casa, como a gente viu aqui, e ele só leva Pedro, Tiago e João para um ambiente mais interno, mais particular. Ali tem um monte de gente chorando, e Jesus está falando: gente, a menina está dormindo, ela não está morta. Porque para ele, aquilo era um sono. E aí todo mundo começa a rir. E ele chama o pai, chama a mãe e chama esses três. E são essas pessoas que veem dentro daquele quarto uma menina que estava morta se levantar. Não é qualquer pessoa que está preparada nem para ver um milagre. Não é. E Jesus leva aquelas pessoas até para que o ambiente fosse um ambiente propício para o milagre. Porque tem gente que atrapalha o ambiente do milagre. Tem gente que tem que sair, tem gente que tem que ficar de fora, senão não acontece. Isso gela a minha alma, porque não pode ser eu. Eu quero estar dentro. Eu quero ver, eu quero participar. Eu não quero ouvir histórias, irmão. Daqui a pouco eles chegam lá fora, está Mateus lá, e aí como é que foi lá dentro? Rapaz, a menina ressuscitou. Perdeu, não viu. Não viu algo extraordinário vindo da parte de Deus, que podia ter mudado a sua vida, porque quando a gente vê algo transformador como um milagre de uma ressurreição, irmãos, é impossível você não pensar que todos os seus problemas podem ser resolvidos. É impossível você não confiar a sua vida a esse homem, que pode te libertar, que pode te salvar, te curar, te transformar. É impossível você não entregar a direção da tua família e falar: Jesus, faz o que o Senhor quiser. Irmãos, intimidade com Deus. Aqueles homens tinham intimidade a esse ponto, e por isso viram algo que ninguém mais tinha visto. Imagina Jesus aí agora em particular, igual fez com eles: vem cá, é você que eu quero, é você que eu quero. Lembra de como foi a tua infância. Lembra das palavras que lançaram sobre você quando disseram que você não valia nada, que você não prestava, que você era um burro. Lembra de tudo que você sofreu. Lembra daquela pessoa que te tocou indevidamente e você não sabia como você ia lidar com aquilo. Eu estava observando a sua vida. É Jesus olhando para você e falando: mesmo as oportunidades que você perdeu, mesmo a vida sofrida que você teve, eu sempre estive ao teu lado. E eu estou aqui, eu estou dizendo: vem para mais perto, porque eu quero te fazer ver coisas extraordinárias. Chegou o tempo de deixar o comum de lado. Chegou o tempo de avançar no sobrenatural. Jesus está te convidando para o extraordinário. Imagina isso aí, irmão. Imagina ele te fazendo esse convite hoje, como ele fez para Pedro, Tiago e João. Ei, vem cá, eu vou ali, tem uma menina ali que estão dizendo que morreu, eu vou ali resolver esse problema, e vocês vão comigo. Meu Deus, é o teu vizinho, está com um problema muito grande, e Jesus fala: vamos lá, cara, vamos lá, eu vou contigo, vamos embora, vamos resolver esse negócio. É a autoridade espiritual que vem, para que você possa ver aquilo que ninguém mais viu, sentir aquilo que ninguém mais sentiu. 1 Coríntios 2,9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Meu Deus. Quinto exemplo, Paulo. Ele acessou o inefável. Eu deixei o inefável porque eu gosto da versão antiga, que era inefável. Mas a NVI não fala inefável, fala coisas indizíveis. Mas eu gosto do inefável. 2 aos Coríntios 12, a partir do 2. 2 aos Coríntios 12, a partir do 2.
Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Irmão, imagina a cena. Deus agora, se é no corpo ou fora do corpo, não importa, mas Deus te mostra o céu. Imagina isso aí, irmãos. Eu não estou falando de um sonho de criança, não. Eu estou falando de Deus te mostrar o céu de verdade, ao ponto de você não conseguir descrever o que você está vendo. Às vezes a gente tem um sonho infantil, né? Ai, eu vi, era tão bonito. Ai, tinham ruas de ouro. Será que eu ouvi isso aonde? Tinham ruas de ouro. E você vê exatamente, mas é um sonho bonito, mas ainda muito infantil. O que Paulo acessou foi algo extraordinário. Ele viu o céu como o céu é. E na hora de explicar aquilo, não dá para explicar. Como é que eu explico o que eu vi, o que eu ouvi? Não tem parâmetro, não tem comparação. João também passou por uma experiência assim, escreveu o Apocalipse cheio de símbolos. E as pessoas ficam assim, o que esse homem quis dizer com isso? Não sei. Quando Deus mostra para ele o final dos tempos, eram coisas que não existiam. Eram coisas que não existiam. Então como é que você descreve aquilo que você nunca viu? Você tenta, você fala, ó, é brilhante como pedras preciosas. Mas é o melhor que você pode fazer. Você vê algo muito valioso e você fala, cara, é como se fosse ouro, porque é o ouro que vale muito agora. Mas não é a mesma coisa. Você está tentando descrever aquilo que é impossível ser descrito. E Paulo experimentou isso. Mas, olha que maravilha. Esse homem que viu o céu, esse homem que, se você pegar o Novo Testamento, você vai ver livros e mais livros escritos por Paulo, porque o Novo Testamento quase todo é dominado ali pelos escritos de Paulo, foi alguém usado por Deus. Se você pegar esse homem que viveu tudo isso com o Senhor, ele não se tornou soberbo. Viver mais perto de Deus, viver mais íntimo com Deus, não fez com que Paulo se tornasse soberbo. Pelo contrário, fez que ele se tornasse mais humilde ainda. Nessa história, ele nem fala o nome dele, ele fala assim, eu conheço um homem, para não ficar tirando onda, né, irmão? Nem te falo, pastora Zélia. Eu vi o céu, você não viu não, né? Nem posso te contar. Não foi isso que ele fez. Ele está relatando algo maravilhoso, extraordinário, mas de uma forma humilde. Porque tudo aquilo que foi revelado para ele, não mudou o apóstolo Paulo, de forma negativa, para se tornar alguém arrogante. Pelo contrário, transformou ele em alguém mais humilde. Tem pessoas, irmãos, que mudam até a forma de falar, muda até a teologia, enquanto vai conhecendo mais das coisas de Deus, a pessoa vai se afastando das pessoas. Eu falo com a galera que faz seminário aí, um aqui, acho que o outro está com as crianças, e o outro, acho que hoje foi lá ver a namorada. Cadê a Cíntia? Também está com as crianças. São os seminaristas atuais aí, né? Até que entrem mais, vai entrar mais aí. Cadê o Alaí? Não sei se está aí, também vai entrar. Enfim, tem gente que está sonhando, orando com isso. Irmãos, eu falo direto com essa galera. Se você vai conhecer algo e isso vai te afastar das pessoas, você se afastou de Deus. Não percebeu, mas se afastou. Se o teu discurso agora é difícil de ser compreendido, você se afastou de Deus, porque você se afastou das pessoas. E Jesus sempre se aproxima das pessoas. Se agora o teu intuito é falar mais sobre a letra, sobre a teologia, do que sobre Deus, sobre o que Ele pode fazer na nossa vida, você se afastou de Deus. O apóstolo Paulo tinha tudo para ser esse cara soberbo, arrogante. Sabe, tem uns caras, tem uns pastores, irmão, que, meu Deus do céu, tem uns caras que, o cara fala uns negócios que o pastor deve conhecer uns mais ainda do que eu. Que o pastor anda nos lugares aí, que Deus te deu paciência, pastor, porque eu não consigo. Nesses caras começa a rotar muita sabedoria bíblica, sou teólogo brabão. Eu já fico doido com isso. O apóstolo Paulo era alguém humilde. A proximidade com Deus te faz alguém humilde. Para a gente fechar, o exemplo de João, que teve acesso à revelação final. Imagina você, irmão, que você recebe de Deus
a revelação final das coisas. Eu vou te contar o fim da história. Não contei para mais ninguém não, mas vou contar para você. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Apocalipse 4, 1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta. Olha a experiência. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmão, sabe quando isso acontece na vida de João? Quando ele estava preso, quando a igreja estava sendo perseguida, e João era o último que estava vivo ainda ali entre os apóstolos de Cristo. E aí tem lá a história da tradição cristã, não sei se é verdade ou não, mas a tradição cristã, não está na Bíblia essa história, mas a tradição cristã conta que o imperador Domiciano tentou matar João dentro de um caldeirão de azeite fervente. Não conseguiu, porque botou o homem lá dentro, o homem não morreu. E aí ele falou: então eu vou prender esse cara na ilha de Patmos. Era uma ilha para mandar prisioneiros. Se isso aconteceu, não, a gente não sabe, mas o fato é que ele estava na ilha. Esse homem estava lá. Ele tinha tudo para pensar: poxa, no final da minha vida, Jesus me abandonou, hein? Poxa, depois de passar a vida inteira servindo ao Senhor, foi eu que estava lá na frente da cruz lá. Não era os outros não, os outros todo mundo correu. Foi eu e a mãe dele que estava lá, diante daquele momento de dor. Ele podia, irmãos, ter se afastado, o seu coração se afastado, mas ele estava conectado em Deus, íntimo de Deus. E lá naquela ilha, não importa se ele estava isolado, ali ele teve um privilégio de receber de Deus a revelação das últimas coisas. Isso porque Deus não esconde segredos de quem Ele ama. Deus, Ele revela os seus segredos a quem se aproxima dEle. Você vai se aproximando e Ele vai te contando mais coisas. Você se aproxima de Deus e Ele conta. Se a galera do louvor quiser vir para cá, pode vir. Você pode ter acesso, irmão, a lugares que você nunca acessou, a situações que você nunca viveu, a milagres que você precisa. Você pode ter acesso a experiências espirituais que podem marcar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos e a vida de todo mundo que você conhece. Você pode ter acesso a tudo isso, mas você precisa querer. Talvez eu esteja falando aqui e ainda tem gente falando assim: pastor, mas como assim? Irmão, você pode ter acesso a milagres. Está precisando de um milagre? Você pode ter acesso a esse milagre a partir de hoje. Pastor, estou orando, estou pedindo a Deus, estou precisando de um milagre. Tem algo acontecendo que humanamente eu não tenho outra saída, mas Deus pode fazer um milagre. Talvez você está orando pela sua família, e orar pela família é uma coisa difícil, porque às vezes depois de um tempo a gente começa a desanimar, a gente começa a acreditar que o filho da gente já se perdeu, a gente começa a acreditar, irmão, que não tem mais jeito, que todas aquelas brigas já decretaram um ponto final naquele lar, para aquele casamento. Você começa a acreditar, irmão, que foi, mas o milagre do Senhor está acessível. Você pode ter acesso ao discernimento espiritual ainda hoje. Sabe, você está no seu caminho, você fala: Deus, e agora? O que eu faço? E Deus te dá discernimento para você saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E de repente alguém te propõe uma sociedade, e você fala assim: eu não sei o que fazer. Pastor, estou na dúvida se eu aceito essa sociedade ou não. Você está na dúvida porque você ainda não tem discernimento espiritual. Senão, se você tivesse, essa dúvida não existia mais. Você pode estar precisando de discernimento. Você pode estar precisando de sabedoria. Sabedoria para definir coisas na sua vida. Você pode estar precisando de força. Tudo isso pode ser dado a você a partir de hoje. Você pode acessar esses lugares. Talvez tenha alguém aqui que não tenha certeza da salvação. Alguém que nunca entregou a vida para Cristo. Tem muitas pessoas nessa situação. Tem gente que é criado dentro da igreja e nunca fez uma oração entregando a vida para Cristo. Mas a Bíblia diz que a gente tem que crer com o coração e precisa confessar com a boca. Então, irmão, se você nunca teve esse momento de sair do seu lugar, vir aqui à frente e falar: Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, você precisa passar por isso. É bíblico, é uma ordem. Você tem que crer com o coração, tem que confessar com a boca. Talvez você esteja aí nessa situação, querendo entregar a sua vida para Jesus hoje. Talvez você estava afastado de Jesus,
ou se sentindo fraco na caminhada. Sabe aquela pessoa que não se afastou? Continua frequentando a igreja, mas você fala assim, mas aqui dentro, eu sei. Eu posso dizer para todo mundo que eu estou bem, mas eu sei que eu estou longe de Deus. Se esse é o seu caso, você pode ter acesso à certeza da salvação hoje. Ter a confirmação do teu nome escrito no livro da vida. Sabe, você pode ter acesso às mais lindas e profundas experiências espirituais. Orar por pessoas que precisam de cura e elas serem curadas. Ter sonhos que vão dirigir a sua vida, que vão mostrar o caminho a seguir. Sonhos que revelam. Sabe, os dons espirituais que estão descritos na palavra de Deus, eles são para aqueles que buscam o Senhor. São para aqueles que têm intimidade. E o Senhor quer fazer isso na tua vida. Não por emocionalismo, não de uma forma errada, mas de uma forma consciente. Jesus, Ele quer falar ao teu coração e Ele quer que a sua mente compreenda cada uma dessas palavras. E que de uma forma consciente você diga, eu quero ter acesso. Eu quero ter acesso. Senhor, concede esse acesso a mim. Talvez até hoje você viveu no grupo das pessoas que estão afastadas de Jesus. Você prefere andar com os teus amigos do que estar com Jesus. O tempo que você poderia ter de oração, você está trocando pelo tempo no celular. O tempo que você podia ter de leitura da palavra de Deus, você está trocando por outras coisas, hobbies pessoais. Mas o Senhor está aí falando no teu coração, desde quando você chegou aqui. A palavra nem tinha começado. O Senhor já estava trabalhando no teu coração desde a hora do louvor, desde a hora das orações que foram feitas. Deus está falando contigo e está dizendo, ei, vem para mais perto. Vem para mais perto. Eu quero te dar acesso a novos lugares. Fica de pé no seu lugar. A gente vai adorar a Deus com essa canção, com esse louvor. E você vai transformar esse louvor na